Tá, vamos lá. Eu sou o Projeta e hoje eu quero mostrar pra você uma das maiores coincidências para mim da história do cinema que tá ocorrendo e, assim, é um tema atual porque vai ser justamente relacionado ao Superman novo do James Gunn que vai lançar esse dia. Sinceramente, eu acho que vai ser incrível te mostrar o quão foda é essa coincidência que tá ocorrendo. Enfim, esse vídeo é tentando mostrar o quanto que Madrugada dos Mortos está relacionado com os últimos dois filmes do Superman, Man of Steel e o filme do Superman lançado hoje nos cinemas brasileiros, 10 de julho. Em 2006 é lançado o filme A Madrugada dos Mortos, sendo o remake do filme e das continuações, começado em 1968 do filme A Noite dos Mortos-Vivos. Enfim, vamos pegar a nossa primeira base principal desse filme, Madrugada dos Mortos, que é o seu diretor, Zack Snyder. E um dos seus roteiristas, mas nós falaremos dele depois. Enfim, o Zack Snyder acabou se tornando muito famoso por conta desse remake, e assim continuamos nossa história. 2 anos se passam e agora sim Zack Snyder se torna muito mais conhecido, porque agora ele está dirigindo uma adaptação da HQ de Frank Miller, a qual eu tenho, e fazendo assim pra mim um dos meus top 30 filmes da minha vida. E é claro, eu estou falando de 300. O resumo da história se baseia em 300 espartanos e pedido o avanço do exército persa, comandado por Xerxes. O filme acaba se estendendo em relação ao HQ, logo porque a HQ é curta e querendo ou não, um filme ele tem que se estender para dar um prolongamento à história, e porque sinceramente a HQ ela foca só no combate. Então assim, eu prefiro o filme porque Zack Snyder acabou por dar ênfase em outras partes da história que são interessantes e sinceramente tornou o fim, para mim, mais esplendoso ainda. Para mim, Snyder e essa história se combinaram muito, porque Zack Snyder, com a sua marca de o mundo acinzentado, imagens muito bonitas e muito stop motion, apenas agregaram a essa história. Apenas a cena da formação de batalha Earthquake. No, Captain. Battle formations. e a cena de alguns minutos depois em que Leônidas avança contra os persas, para mim mostra o quanto que essa união se tornou muito boa. E enfim, é a partir daqui que Zack Snyder acaba oficializando a sua marca com stop motions em cenas muito lindas e um mundo muito acinzentado, mas ele acaba mostrando a sua fragilidade como diretor. Calma, calma, que eu vou explicar no próximo filme que ele fez. Após a sua adaptação da HQ de Frank Miller ter sido um sucesso de bilheteria, Zack Snyder parte agora para a sua nova adaptação de HQ e o seu próximo filme. O problema é que ele escolheu uma HQ considerada a melhor de todas. E bem, em relação a 300, ela é muito mais densa, seja em suas tramas, relações entre os personagens e os povos. Sendo uma adaptação feita das HQs de Alan Moore, é lançado em 2009 o filme Watchmen. E bem, na minha opinião, eu gosto do filme, sinceramente pra mim o Rorschach é o melhor personagem, porque ele literalmente é uma mistura do Batman, do Coringa e do Homem-Aranha, sem poderes, pobre e um maluco. E assim, os fãs da HQ acabaram odiando o filme, porque Zack Snyder mudou muitas coisas, principalmente o final. Bom, eu não vi a HQ e eu não quero encher o saco do diretor, mas duas coisas precisam ser ditas. A primeira é, Zack Snyder acabou usando justamente essa fanbase que ele tinha justamente para impulsionar esses filmes e justamente a sua fama. Não à toa, na capa do filme tem do diretor visionário de 300. E a segunda coisa é mostrando essa fragilidade de Zack Snyder como diretor. Ele acaba preferindo fazer justamente essas cenas épicas, as cenas muito bonitas, mas ele esquece que para ter essas cenas, ou antes delas, é preciso de uma coisa muito necessária, o contexto dela ou a história. Zack Snyder acaba focando nos seus filmes justamente nessa parte da fotografia, de cenas épicas, dessa saturação de cor, o que acaba falhando muito na história e foi um dos motivos desse filme não ter sido tão bom. E de 2008 a 2009, um dos integrantes do roteiro do seu primeiro filme, Madrugada dos Mortos, acaba por lançar uma minissérie de TV chamada PG Palavra com Copyright. Enfim, eu não vou citar muita coisa dessa série, mas a sinopse do IMDb dela é incrível. É justamente para aqueles que amam tudo sobre o PNG, exceto o PNG. E bem, por que eu estou falando disso pra você? Bem, continuamos nossa história que no futuro eu vou explicar melhor. E bem, para darmos continuidade à historinha, precisamos falar de um outro contexto. Em 2006 foi lançado o filme Superman Returns, a qual foi dirigido por Bryan Singer, o diretor dos primeiros X-Men. Ele tinha algumas ideias, como se esse filme fosse uma continuidade do filme de Christopher Reeve, o porém que não deu certo. Ele simplesmente quis focar no drama.
E bem, após esse fiasco de crítica, a DC precisava agora de um novo filme do Superman, mas agora sem um drama e com muita ação. E eles chamaram o Zack Snyder para fazê-lo. Lançado no ano de 2003, dirigido por Zack Snyder, é lançado o filme Man of Steel, ou aportuguesado Homem de Aço. Sinceramente, eu amo esse filme. Ele é claramente muito desvalorizado pelas pessoas, pela crítica em geral. E falando nisso, tema para um próximo vídeo. Homem de Aço acaba por se tornar um dos filmes que mais demonstra a fragilidade de Zack Snyder. O maior exemplo disso é o Superman. Em relação ao de Christopher Reeve, o Superman de Henry Cavill, que é o Zack Snyder, acaba por apenas ser um deus perante a humanidade. Um alienígena que vem da Terra se vê como mais forte que a humanidade e simplesmente se vê como um deus que pode agir em prol dela. Esquecendo totalmente da parte companheiriza, bondosa, engraçada do Superman. Assim demonstrando claramente essa fragilidade, que ele acaba por não conseguir desenvolver tão bem o personagem ou não entender tão bem o personagem, querendo apenas focar nesse lado Deus perante a humanidade. Enfim, Man of Steel acabou dividindo muito o público, porque muitos fãs do Superman acabaram não gostando da adaptação, e outros gostam, como eu. Sinceramente é uma leitura muito interessante. E bem, a partir desse filme com esse filme, Zack Snyder marcou como seria a DC daí em diante, que seria séria e sombria, que é justamente a marca dele. A partir daí, Zack Snyder, a partir de sua marca, acabou por influenciar muitos outros filmes, até mesmo da Marvel de heróis. E bem, após Man of Steel, Zack Snyder estava dirigindo seu próximo filme, contestável e complicado, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E bem, eu vou ter que dar outro contexto para continuar essa história. A Marvel, mesmo com seus personagens famosos como X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico distribuído em outros estúdios, não sendo a Disney, ela já tinha seus filmes, ela já tinha suas conexões e, sinceramente, ela já tinha um bom começo. A DC só tinha um Man of Steel, então a Warner, junto com seus produtores, ficaram forçando com que Batman vs Superman conseguisse, em um único filme, combater todos que tinham da Marvel. E sinceramente foi isso que mais fudeu esse filme. Não, a única coisa que salva desse filme é Hans Zimmer, porque porra, esse filme é cinema. E bem, esse filme acaba se tornando um filme não de herói, quer dizer, ele se torna um filme de herói lá pro final, porque ele se torna tipo uma trama política de Superman sendo algo bom na sociedade. E bem, nós temos um Batman que usa arma, que claramente não era para usar, porque ele teria esse trauma com os pais, o que mostra justamente essa fragilidade de Zack Snyder. E ao mesmo tempo, nesse filme, nós temos o Batman e o Superman não brigando, porque o nome dá não mesmo, e ao mesmo tempo nós temos Mulher Maravilha, Apocalipse, a morte do Superman, que porra! E assim, é muita promessa para o que foi de fato feito. Justamente por conta desse querer da Warner de competir de frente com a Marvel, que não dava pra explorar tudo isso num único filme. E assim, foi a partir daí que Zack Snyder começou a ter versão do diretor e essa porra continua até hoje com os Rebel Moon, enfim. E bem, antes do caos de Batman vs Superman, nós tivemos pelo lado da Marvel um filme que foi contra tudo que Zack Snyder influenciou na cultura. Um filme de um grupo de heróis desajeitado, bobo, engraçado, muito, mas sério quando precisa. E bem, esse filme foi dirigido justamente pelo cara que tinha trabalhado com o Zack Snyder e fez o PG Palafin Incorporated. Estamos falando de Guardiões da Galáxia, dirigido por James Gunn. Zack Snyder, após seu último filme, faria agora a Liga da Justiça, onde iria reunir o grupo mais conhecido de heróis das HQs. Querendo ou não é, então não sou fã da Marvel. Porém, tudo estava para mudar, quando uma tragédia acabou afetando a vida de Zack Snyder. No dia 12 de março de 2017, uma das filhas de Zack Snyder acabou falecendo. Assim, obviamente a banda do pai o obrigou a sair da produção de Liga da Justiça. Assim, o diretor do primeiro Avengers, Joss Whedon, assumiu a direção do projeto. E devido a esse problema, mais a Warner quer iniciar o universo expandido da DC o mais rápido possível, acabou afetando o filme. E isso tudo gerou o filme Liga da Justiça de 2017, o qual foi o que saiu nos cinemas. E bem, faz tempo que eu vi, mas pelo público em geral é bem contestável, e com palavras bem dizidas. Porém, depois do fiasco da crítica e bilheteria de Liga da Justiça de 2017, os fãs de Zack Snyder fizeram uma campanha para que o diretor tivesse um corte de diretor, tendo começado uma campanha chamada #ReleaseTheSnyderCut,
o qual teve em sua colaboração uma parte do elenco do filme. E um adendo muito interessante foi que essa campanha não só conseguiu que a versão do diretor fosse feita, mas também que tivesse arrecadação a instituições contra o suicídio, que foi o que acabou afetando a filha de Zack Snyder. No dia 18 de março de 2021, os fãs agora poderiam ver, a partir do stream da HBO Max, a visão de Zack Snyder em relação ao Liga da Justiça, conhecido como Liga da Justiça Snyder Cut. E assim foi praticamente o fechamento do universo expandido da DC, e acabou se tornando um marco cinematográfico, já que mostrou o remorso dos fãs ao quererem a visão do diretor tão querido por eles. O filme acaba tendo seus defeitos, como Batman que mata, Superman sendo uma representação de Deus perante a humanidade, Darkseid aparecendo, mas claramente não tendo tanto desenvolvimento, porém sendo bem melhor que a versão que saiu nos cinemas, e acabando de vez a sua participação na DC e mostrando o quanto que os fãs, ao se juntarem, conseguiram fazer com que, dentro de 4 anos, a versão de Zack Snyder conseguisse sair e ser feita por ele. E bem, no ano de 2021 acaba saindo um filme que seria melhor que sua versão anterior, Esquadrão Suicida, a qual foi o começo de entrada de James Gunn na DC. Ele acabou saindo da Marvel após isso. E enfim, em 2024 James Gunn acaba acabando a sua trilogia perfeita de heróis e bem, ele se torna o CEO da DC, no caso a DCU. Enfim, estamos aqui hoje é justamente a estreia do novo Superman dele, sendo justamente... E ele acaba por começar a nova DC com o novo filme do Superman, que estreia hoje, 10 de julho de 2025. Acabando assim a coincidência. E bem, agora eu só preciso concluir 2 coisas. A primeira é, o que aconteceu com o Zack Snyder depois que ele saiu da DC, fazendo seu Liga da Justiça, seu Snyder Cut. E a segunda é, resumindo e explicando melhor essa coincidência que eu inventei. E, sinceramente, não é loucura minha. Zack Snyder, após o seu Snyder Cut, acabou saindo da DC e Zack Snyder, após o Snyder Cut, acabou fazendo parceria com a Netflix, realizando os filmes Rebel Moon, parte 1 e parte 2. E bem, apenas confirma que Snyder se perdeu em sua marca, no seu stop motion, nas suas imagens bonitas, na sua saturação de cor e nessa imagem bonita, enfim. Ele acabou se perdendo em sua marca, ele se tornou apenas isso. Enquanto o 300 e Homem de Aço tinham histórias boas, uma história até que boa, e mesmo que Watchmen e Man of Steel ainda tivesse coisas que os fãs não gostavam, os fãs ainda queriam que ele continuasse tentando mostrar esse valor. E bem, no Rebel Moon ele apenas se perdeu na sua marca. A história é ruim, o personagem é ruim, tudo ruim. Ele apenas se perdeu do que ele próprio criou. Ele virou uma sátira do que ele mesmo queria. E bem, Zack Snyder quer se mostrar como um bom roteirista, um bom diretor, um bom contador de histórias, mas fazendo o Rebel Moon ele apenas mostra que ele é um péssimo contador de histórias, ele não consegue administrar uma história, e apenas mostra a agilidade dele como diretor. Enfim, o seu último trabalho foi Crepúsculo dos Deuses, que sinceramente é muito bom e está disponível na Netflix caso você queira ver. E assim, como fãs dos trabalhos, eu realmente espero que ele consiga se achar projetos que ele consiga, a partir de sua marca, misturar e fazer uma história boa. Ele está envolvido num filme de UFC, que sinceramente talvez combine, e num filme sobre um artista que quer explorar as novidades, alguma coisa assim. Enfim, eu realmente peço para que dê certo para ele, e um adendo muito importante. Ele fez um churrasco no Brasil. E é só isso mesmo. Eu quis demonstrar o quão louco é que de um mesmo filme, Madrugada dos Mortos, saiu o Zack Snyder, o qual criou sua marca que persiste em um mundo acinzentado, além de sua seriedade elevada ao extremo, que impactou muitas pessoas, criou muitos fãs e influenciou muitos filmes. E falando dos fãs, alguns são problemáticos ao ponto de quererem boicotar o novo Superman e compará-lo ao Zack Snyder e David Lynch. Além de James Gunn, que com Guardiões da Galáxia mudou completamente a marca de Snyder, trazendo às telas uma marca mais colorida e cômica, mostrada na trilogia de Guardiões da Galáxia. A série do Pacificador, além dos Esquadrão Suicida de 2021, o qual aparece ser o novo visual da nova DC. E outra, não pense que Zack Snyder e James Gunn são rivais. Não, tipo assim, James Gunn literalmente perguntou a Snyder se ele, no seu projeto para fazer o Superman do Man of Steel, do Henry Cavill, se ele tinha trabalhado com a cueca dele. Então, é isso, é cinema. 3 adendos antes de acabar.
A campanha de reviver o Snyder Cut, na minha visão, é um negócio muito foda, só porque dos fãs de fato quererem a versão do diretor, o qual teve que sair por conta da filha. E assim, é simplesmente incrível o quanto que os fãs se determinaram por quererem reviver o projeto, colocando anúncios outdoors na Times Square, além de campanhas com grupos. E a segunda foi uma referência que a série Rick and Morty fizeram, onde James Gunn e Zack Snyder se encontram e falam sobre o Superman deles. Enfim, cinema. Extra creatine, please. Yo, James Gunn. Oh, hi, Zack Snyder. Just saw your new cut of Superman, and word of advice, he's the man of steel, not the man of conversation. Okay. Do more shots of him punching, and here is a secret move. Start the punch at regular speed, and then you're gonna ramp it down. It's not a fucking secret! E a terceira e mais importante, o resumo dessa obra toda. Nesse vídeo eu queria lhe mostrar como que, de um mesmo filme, dois diretores fodões acabaram por iniciar sua carreira nesse filme e a partir daí, esses construíram as suas marcas totalmente opostas entre si, marcando o cinema e produzindo filmes do Superman, com suas adequações às respectivas marcas criadas. Sendo assim, essa é a coincidência apresentada, mais os caminhos dos diretores. Enfim, uma ligação entre Madrugada dos Mortos, duas marcas que marcaram o cinema e os criadores dessas marcas fazendo dois filmes do Superman, os quais vão impactar gerações, como Man of Steel e, claro, com agora o novo Superman Legacy, o Superman do Brasil. Enfim, eu realmente agradeço a você ter visto até aqui, se inscreve, deixa o like e, sinceramente, obrigado pela sua atenção.